Quer entrar com a rescisão indireta, mas antes quer entender como esse processo funciona? No vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como funciona o processo de rescisão indireta na Justiça do Trabalho. E se você assistir o vídeo até o fim, vai sair daqui sabendo como usar a lei a seu favor e aumentar as chances de você ganhar a rescisão indireta. Meu nome é Alan, eu sou advogado e sócio do MDN Advocacia e aqui no Guia do Empregado você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Para conseguir a sua rescisão indireta, você precisa colocar a empresa na justiça. E se ganhar esse processo, você sai do emprego recebendo todos os seus direitos. Então, antes mesmo de entrar com esse processo, a primeira coisa a fazer é ver se realmente existem motivos relevantes para pedir a rescisão indireta. Isso porque não adianta só você querer sair do emprego. Tem que existir uma falta grave e você tem que provar que ela existe. Ou seja, você tem que demonstrar na justiça que algo muito sério aconteceu, algo que impede a sua continuidade naquele lugar. Os 8 principais motivos que podem justificar a rescisão indireta são a falta de assinatura da carteira de trabalho, o não recolhimento do FGTS, o atraso constante no pagamento dos salários, o não pagamento de horas extras, o não pagamento de algum direito previsto em lei, o desvio ou acúmulo de função, o assédio moral e um ambiente de trabalho que prejudica a saúde do trabalhador. Esses aí são só alguns exemplos de situações que podem justificar a rescisão indireta. E eu falei sobre cada uma delas nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. Bom, seguindo a linha de raciocínio, para conseguir a rescisão indireta, não basta só mencionar que algo não está certo no trabalho. Você precisa provar. Os documentos para provar isso vão depender do motivo para a rescisão indireta. Por exemplo, se a rescisão indireta for devido à falta de recolhimento do FGTS, seus documentos pessoais e o extrato do FGTS já são mais do que suficientes para entrar com esse processo. Agora, se o motivo for o assédio moral, só isso aí não é suficiente. Você também vai precisar de provas concretas desse assédio, como mensagens de WhatsApp, gravações de voz ou então testemunhas. Seja qual for a situação, você precisa ter em mente que sem essas evidências da falta grave cometida pela empresa, você não vai conseguir ganhar o processo de rescisão indireta. Depois que reunir todas essas provas, você precisa conversar com um advogado da sua confiança. Tecnicamente, você não precisa ir realmente contratar um advogado para pedir a rescisão indireta, mas eu super recomendo que você pelo menos converse com um advogado, nem que seja para receber aí uma orientação mais direcionada sobre o seu caso e confirmar que realmente tem chances de você ganhar. Se você já decidiu que não vai contratar um advogado, eu recomendo que você pelo menos converse com os funcionários do fórum da sua cidade. Eles podem te ajudar bastante a entender o melhor caminho para você. Agora, se você optar por contar com um advogado, ótimo. Compartilha seu caso com ele, mostra suas provas e deixa claro que você quer entrar com a rescisão indireta. Conta tudo para ele e seja bem transparente. Isso aí vai garantir que ele entenda a sua situação e possa te orientar e te direcionar para o melhor caminho. O processo propriamente dito vai começar com um documento chamado de petição inicial. Essa petição é um documento onde você vai contar a sua história e fazer todos os seus pedidos. Pensa na petição inicial como se fosse o coração do processo. É a parte mais importante. Sabe por quê? Porque você só vai ganhar aquilo que está pedindo nessa petição. Se deixar algo de fora, você não vai receber. Então, fica bem atento com isso. O ideal é você pedir ao seu advogado para que você analise a petição inicial antes de seguir em frente com o processo. Aqui no escritório, por exemplo, a gente só dá a entrada no processo depois que o cliente viu a petição inicial e concordou com tudo que a gente colocou ali. Pode parecer aí uma coisa boba, uma coisa besta que não é tão relevante, mas é a história da pessoa que está sendo contada ali, né? Então não deixa que alguém conte a sua história sem que você esteja ciente de tudo. E não esqueça, todos os documentos que você precisa juntar têm que ser anexados nessa petição inicial. Então providencia tudo bem antes para poder você organizar tudo para dar entrada com o processo com todos os documentos. O seu advogado vai escrever essa petição e mandar ela junto com seus documentos para a justiça. Isso tudo acontece por meio de um sistema eletrônico. É
tudo online pela internet. Automaticamente, o seu advogado já vai saber o número do seu processo e o local onde ele vai tramitar. Na maioria das vezes, a primeira audiência já vai ficar com a data marcada no momento em que a ação é protocolada. Quando não é esse o caso, geralmente a vara costuma demorar coisa de 1 a 2 semanas para marcar a data. Depois que marcar a data da audiência, vão ser enviadas 2 notificações, uma para você e outra para a empresa. No seu caso, se você tem advogado, a notificação é enviada para o seu advogado, que é quem vai acompanhar o seu caso. A notificação da empresa vai para o endereço dela e quando ela se apresentar na justiça com o advogado, a justiça passa a notificar ela pelo advogado dela. A empresa vai ter até o dia da audiência para se defender. Ela vai juntar a defesa e os documentos que ela entende que são importantes até o dia da audiência. E ela vai utilizar o mesmo sistema eletrônico para juntar esses documentos. No dia da audiência vão estar presentes você, representante da empresa, todo mundo acompanhado do advogado. Essa audiência pode acontecer tanto presencialmente como telepresencialmente pela internet. Vai depender muito aí do lugar em que o processo está tramitando. Tem juízes que marcam virtual e outros presencial. Essa audiência começa com o juiz perguntando para o advogado da empresa se eles têm alguma proposta de acordo. Aqui é uma coisa que muita gente fica viajando e criando coisa na cabeça. Gente, vocês já viram alguém ser obrigado a fazer acordo? Se é acordo, faz quem quer. Então aqui, pode ser que a empresa diga que oferece R$10 em um processo de R$100 mil. E não, nada vai acontecer. Pode ser que a empresa também diga que não oferece nada. E também pode ser que ela ofereça 100 mil e ainda assim você não aceite. Tá tudo bem. Se a empresa apresentar alguma proposta, ali na hora mesmo o juiz vai perguntar para o seu advogado se você aceita ou não. Se você não aceitar, ele vai perguntar quanto é que você quer. Se vocês chegarem a um acordo, tudo está resolvido, vida que segue. No acordo, quem vai resolver o problema é você e a empresa. Vocês dois, você e a empresa, chegaram a uma solução amigável e o processo vai ser resolvido. Se não tiver acordo, quem vai resolver o processo é o juiz. E o juiz pode resolver dando ganho de causa para você ou não. Aí o que é que vai acontecer na audiência? Primeiro o juiz vai te ouvir, depois vai ouvir o representante da empresa. Se vocês levaram testemunhas, ele também vai ouvir aí as testemunhas, vai ouvir todo mundo e depois de tudo isso, ele vai tentar de novo fazer um acordo. Não teve um acordo mesmo? Então ele encerra aí o processo. O processo vai ficar lá na mesa dele esperando a decisão. Dificilmente essa decisão vai ser no mesmo dia, tá bom? Geralmente os juízes demoram aí de 1 a 3 meses para decidir quem ganha e quem perde. Em casos que envolvem perícias, como casos de doenças, acidentes, de adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, aí não vai acabar na primeira audiência não. Primeiro o juiz vai mandar fazer uma perícia, aí só depois de fazer a perícia é que ele vai encerrar. Aí vamos lá, o processo ficou 2 meses lá, vamos dizer, na mesa do juiz e ele decidiu. Alan, e aí, depois dessa decisão, acaba o processo? Eu vou receber meus direitos aí nesse momento? Não, né, gente? Como em todo processo, você pode ganhar, mas também você pode perder. Se você ganhar, a empresa pode recorrer dessa decisão. Se você perder, você pode recorrer dessa decisão. Primeiro, vocês podem recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho, que é o tribunal que analisa os recursos da sua região. Depois da decisão desse tribunal, depois que esse tribunal analisar o recurso, vocês ainda podem recorrer de novo até Brasília, ao Tribunal Superior do Trabalho. Enquanto ainda estiver com algum recurso pendente, não tem ganhador nem perdedor. Isso significa que você só vai receber o que tem direito aí quando tudo acabar, né? Quando não couber mais recursos, tá bom? Alan, quer dizer que eu sou obrigado a continuar na empresa esse tempo todo, aguardando esse processo? Não, definitivamente não. Você tem a opção de parar de trabalhar, de pedir aí a demissão e depois entrar com a rescisão indireta, né? Isso aí se você quiser, ou então você pode mesmo continuar aí trabalhando normalmente. Inclusive, eu vou deixar aqui na tela um vídeo que eu falo só sobre esse negócio de parar de trabalhar, de continuar trabalhando, de arrumar outro emprego, certo? Aqui tem alguns alertas que eu preciso te fazer sobre esse processo de rescisão indireta. Primeiro, pode acontecer de você entrar com esse processo e você resolver continuar trabalhando, mas
em meio ao processo, a empresa resolva te mandar embora. Isso aí pode acontecer antes mesmo da primeira audiência. Legalmente, a empresa teria que pagar todos os seus direitos caso ela te mande embora. Pode ser que ela não faça isso e você acabe só recebendo no fim do processo. É algo que pode acontecer, tá bom? Outra dúvida que surge bastante é sobre o procedimento de suspender a prestação de serviço. O pessoal tem dúvida se precisa avisar para a empresa. E a resposta é que não. Você não é obrigado a avisar. Claro, você pode, se quiser, dizer aí que entrou com rescisão indireta para se resguardar, mas isso não é uma obrigação prevista em lei. Isso porque quem vai avisar a empresa é a justiça. Algumas pessoas também ficam com dúvida se pode levar a uma justa causa por entrar com rescisão indireta. E, obviamente, que a resposta é que não, né, gente? A empresa não pode te punir por entrar com rescisão indireta, tá bom? Olha, presta bem atenção aqui. Se você tá pensando em entrar com um processo de rescisão indireta, mais importante do que entender como esse processo funciona é pesquisar bastante na hora de contratar um advogado. Isso porque se você contratar um advogado generalista que não sabe o que tá fazendo, tem grandes chances de você se prejudicar e até perder o seu processo. Por isso, eu recomendo que a seguir você confira esse vídeo aqui que tá aparecendo. Lá eu mostro como escolher o melhor advogado para o seu caso. Eu também vou deixar aqui desse lado uma playlist com todos os nossos vídeos sobre a rescisão indireta. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e vai lá ver o próximo vídeo.